Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar uma passada geral aqui pelo módulo 1 de Química, já preparando aí para o nosso simulado de amanhã. Gente, estudo da matéria. Falamos aqui sobre o conceito de matéria, corpo, objeto, são conceitos bem tranquilos. E o importante aqui nessa primeira parte, sem dúvida, são as propriedades gerais e específicas da matéria. Professor, por que é importante? Gente, isso normalmente cai. E o que é a propriedade geral? É aquela propriedade que serve para tudo que é matéria. Ocupou espaço, tem volume, é matéria. E se é matéria, possui essas propriedades gerais: inércia, massa, volume, extensão, compressibilidade, elasticidade, ou seja, são propriedades que são comuns a toda matéria. Se for matéria, vai ter essas propriedades. Já as específicas, como o nome sugere, são aquelas que vão diferenciar uma substância da outra, a matéria da outra. Ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, calor específico, condutibilidade elétrica. Então, são propriedades que vocês vão ver que nem toda a matéria possui. Inclusive, elas são utilizadas para fazer diferenciação dessa substância. Se eu tenho, por exemplo, uma determinada substância que possui a mesma fórmula molecular, isso acontece em física, a gente estuda muito na isomeria. Então, são substâncias que possuem a mesma molécula, digamos assim, mas quando você olha as propriedades específicas, né, as características específicas, vocês vão perceber que elas são diferentes. Isso acontece muito. Então, essas propriedades específicas são importantes porque elas, de fato, diferenciam uma matéria da outra, tá ok? As propriedades funcionais são aquelas relacionadas, né, aos conceitos de ácido, base, sais, óxidos, são as chamadas as funções da matéria, elas possuem em geral essas propriedades, tá? E aí entramos aqui na fase, nós chamamos de fase de agregação de uma matéria. A fase sólida é aquela em que nós temos a presença dos chamados retículos cristalinos, que são estruturas geométricas muito bem definidas, que dão inclusive à fase sólida essa rigidez. Quando a gente fornece energia a essas estruturas, elas vão sendo quebradas, essas estruturas geométricas vão sendo quebradas, e aí nós temos o aumento da desordem dessas moléculas, esse processo, inclusive, nós vimos, é a chamada entropia. Entropia é o nível, o aumento da agitação das moléculas, e isso acontece porque normalmente a gente fornece calor a essas estruturas, elas vão se rompendo, tá? Esse processo de fornecer calor é estudado dentro de um outro conceito muito parecido com a entropia, que é a entalpia. A entalpia está relacionada a fornecimento de energia para essas moléculas, tá? Eu comento logo aqui na sequência, nas fases nas processos de mudança de fase. Os sólidos amorfos são aqueles que não possuem forma, a é não, morfos não formas, por mais que pareçam ser sólidos, né? A gente tem aí o vidro, por exemplo, o sabão, substâncias que não possuem esse retículo cristalino, e por conta disso são chamados de sólidos amorfos. Fase líquida é quando nós temos, né, a gente observa a ruptura dos retículos cristalinos e essas moléculas vão ficar ali interagindo não mais a partir do retículo cristalino, mas sim por conta das forças intermoleculares, né? São forças que mantêm as moléculas ali relativamente próximas. A fase líquida tem algumas propriedades, né? Tem um volume definido, mas a forma não. A forma depende do ambiente ou do recipiente onde o líquido está. Propriedades como viscosidade, tensão superficial são aí marcantes para essa fase. A tensão superficial sempre está aparecendo aí nas provas, né? Está relacionada à questão da polaridade da substância. Então, a água, por exemplo, que tem uma polaridade muito acentuada por conta do oxigênio, consegue fazer essa tensão superficial com uma espécie de película, né, elétrica, vamos dizer assim, que acaba fazendo, criando essa estrutura, né, essa película aí bem característica que a gente observa sempre. Fase gasosa, não tem volume, né, tem volume e forma variável, e tem algumas propriedades bem importantes, como por exemplo a compressibilidade. Eu posso comprimir um gás, a efusão é passar por orifícios pequenos, e a difusão, que é se espalhar pelo ambiente, tá? E aqui a gente chega nas mudanças, né, de fase, aquelas fases de agregação que a gente estava comentando. Então, no caso, se eu tenho aqui a fase sólida e vou passar para a fase líquida, nós temos um nome, essa é a fusão. E a fusão ocorre quando a gente fornece calor. Esse fornecimento de calor a gente chama que a água está passando por um processo endotérmico. O que é isso? Eu estou citando a água aqui porque é o nosso exemplo. Então, eu estou fornecendo energia
para a água no estado do sólido. Essa energia é um processo esse processo de absorção de energia é chamado de endotérmico. Ao absorver essa energia, nós temos uma maior agitação das moléculas. Essa maior agitação a gente viu que é a entropia. Entropia, agitação molecular. Entalpia, fornecimento de energia. Está relacionado a fornecer ou retirar energia do processo. Então, fornecer energia, aumentou a entropia, e aí nós temos a passagem do sólido para o líquido e do líquido para a vaporização. Se eu fizer o processo inverso, ou seja, retirar a energia, esse processo é chamado de exotérmico. Nós vamos reorganizando novamente as moléculas até recriarmos aqui os retículos cristalinos já na fase sólida, tá ok? Tipos de vaporização, é um processo aqui do líquido para o vapor. Nós temos três conhecidos, né? A evaporação, que é natural, a ebulição, que é aquecimento, e a calefação, que é instantânea. Bom, aqui nós temos os chamados gráficos, né? Gráficos de... Deixa eu ver se eu tiro essas... Revisão. Essas marcações que eu tinha feito aqui antes, né? Que o computador... Esqueci de pôr a fonte do computador. E agora, aí o computador parou no meio da gravação. Estou refazendo. Vocês viram aí que tem alguns riscos, mas já tirei por lá. Ó, o gráfico de mudança de fase. Nós temos aqui a substância pura, que tem um gráfico muito característico. Sempre que nós estivermos fazendo o aquecimento, nesse caso, de uma substância pura, o comportamento daquelas fases, né, de fusão e de ebulição vão ser bem característicos, ou seja, nós vamos ter sempre um ponto de fusão. É uma temperatura constante onde coexiste um sólido com um líquido, então ela não muda quando a substância é pura, tá? Também essa temperatura não muda quando nós estamos passando do líquido para o gasoso. Então, enquanto existir substância na fase líquida, essa temperatura ela fica estável. Isso não acontece com as misturas. No caso das misturas, nós temos uma variação desse ponto de fusão e uma variação desse ponto de ebulição. Algumas misturas se comportam de maneira anormal e por isso elas recebem classificações específicas. Aquelas misturas chamadas eutéticas apresentam uma variação, ou seja, o comportamento dela na ebulição é igual ao das outras misturas, né, das misturas comuns. No caso da azeotrópica, nós temos que o ponto de fusão é que se assemelha ou é igual ao das misturas comuns, mas o ponto de ebulição constante, que é uma característica das substâncias puras, tá? Então, é esse gráfico bem interessante. O gráfico de fases, também comentamos, ele é bem curioso esse gráfico, porque ele relaciona aqui, ó, pressão e temperatura, tá? Então, são duas grandezas que são combinadas e isso acaba provocando algumas situações bem estranhas do ponto de vista assim, prático. Por quê? Porque assim, professor, ó, é possível passar uma substância do estado sólido, veja essa região aqui é onde nós temos a fase sólida, fase líquida, fase gasosa. Então, é possível passar uma substância da fase sólida diretamente para a fase gasosa, fazendo o quê? Mantendo essa substância a uma baixa pressão e fazendo uma variação aqui na temperatura. De modo análogo, é possível, por exemplo, fazer o quê? Fazer a passagem do estado gasoso para o estado sólido, mantendo a temperatura constante, mas aumentando a pressão sobre essa substância. O aumento da pressão faz com que as moléculas se aproximem, e quando elas se aproximam, elas vão voltando para o estado sólido. Então, aumentar a pressão pode fazer com que uma substância saia do estado gasoso para o estado sólido, sem passar para o estado líquido. Então, é um gráfico que traz exatamente a combinação dessas duas grandezas, pressão e temperatura. E aí nós temos essas curvas são bem importantes porque elas limitam, né? Elas separam as fases sólida e líquida, por exemplo, e a substância, quando está aqui nesse ponto, ela está exatamente sofrendo esse processo, ou processo de solidificação ou processo de fusão, se a passagem for para o lado de cá, tá? Fiquem atentos, essas curvas elas representam essas fases, né, essas mudanças de fase, fusão e ebulição. Aqui nós temos a liquefação e a vaporização. Aqui nós temos a sublimação, certo? Que é a passagem direta do sólido para o líquido. Então, um gráfico bem interessante, vale a pena aí dar uma atenção para ele. Substâncias puras, misturas e sistemas. Vimos também aqui a classificação desses elementos, substância pura e mistura. Então, quando a gente fala em substância pura, é a substância só ela, sozinha. Não interessa se é uma substância composta ou se é uma substância simples.
Substância pura é só uma substância, é só um componente. Ela pode ser, né, a substância pura dividida aqui, classificada em simples e composta. A substância pura simples é quando a gente tem apenas um elemento formando essa substância. O oxigênio que a gente respira, por exemplo, né, nós temos aqui o gás hidrogênio, utilizado em combustível. Nós temos aqui também o gás cloro, Cl2, e tantos outros, né, tantas outras substâncias que são formadas por um único elemento químico, portanto, são classificadas como substância pura, porque só tem ela, e simples, porque é formada por apenas um elemento. Diferente das compostas, que aí nós temos a presença de dois ou mais elementos químicos envolvidos. O exemplo clássico aqui é a água. Nós temos o hidrogênio e o oxigênio que juntos, esses dois elementos juntos, combinados, formam uma substância composta. Eu, inclusive, posso decompor essa substância, separar o hidrogênio e o oxigênio das substâncias compostas, tá? E as misturas, como o nome sugere, envolve aqui mistura de substâncias puras. Então, misturei duas substâncias, eu vou ter a substância, uma mistura, que pode ser homogênea, quando eu não consigo distinguir nem a olho nu e nem a partir da utilização de equipamento, eu não consigo distinguir essas substâncias que foram misturadas, e a heterogênea, quando a gente consegue visualmente distinguir, ou às vezes com o auxílio ali de um equipamento, tá bom? Fiquem atentos aí com relação a essa característica. E sistema, o que é um sistema, professor? O sistema é uma porção limitada da matéria que a gente analisa, tá? A gente pega para estudo. Esse sistema pode ser homogêneo, e aí nós temos uma situação em que a substância pura vai ser sempre um sistema homogêneo, porque a característica do sistema homogêneo é ter apenas uma fase, tá? Tem uma fase, é sistema homogêneo. Essa única fase pode ser a própria substância pura, que evidentemente vai ser uma fase, porque eu só tenho uma substância, então não tem como ter duas fases se eu só tenho uma substância. E pode ser uma mistura homogênea. A mistura homogênea também a gente só consegue identificar uma fase, então é um sistema homogêneo. Já no caso do sistema heterogêneo, a gente pode ter uma substância pura, pessoal, agora bugou. Não, calma, vamos lá. O que é um sistema heterogêneo? Tem duas fases, tá? Duas fases ou mais, ou mais. Então, quando a gente tem uma substância pura classificada como um sistema heterogêneo, é porque nós temos duas fases de agregação. Vamos pegar água. A água ela pode aparecer, eu posso pegar a água líquida e jogar cubos de gelo. Eu vou ver a água no estado sólido e a água no estado líquido. Eu estou vendo fases da mesma substância. Cuidado, né? Eu não tenho substâncias diferentes, eu tenho uma substância pura em dois estados diferentes de agregação. Então, isso permite que eu visualize essas fases e, por isso, esse sistema é chamado de heterogêneo. E a mistura heterogênea, propriamente dita, é aquela que a gente consegue já distinguir as fases, tá? Então, fiquem atentos aí, sistema às vezes causa alguma confusão, mas nada de normal. Alotropia, aqui sim, atenção especial, isso sempre está aparecendo em prova, porque alotropia são propriedades de certos elementos de formar substâncias simples diferentes, substâncias simples. Então, o professor quer dizer que aqui eu não posso ter, por exemplo, um caso de alotropia envolvendo aqui a água e o oxigênio. Não existe um alótropo da água, não. Por quê? Porque alotropia são substâncias simples, elementos químicos iguais que se organizam de maneira diferente espacialmente, em estruturas diferentes, e por conta disso vão produzir substâncias totalmente diferentes do ponto de vista de suas propriedades. Então, quando eu tenho um caso de alotropia, eu tenho substâncias formadas por um único elemento químico que possuem propriedades diferentes porque a organização, os arranjos desses átomos é diferente. Por exemplo, o gás oxigênio que a gente falou, o O2, muito usado na respiração, e o ozônio, O3, são gases formados pelo hidrogênio, tá? Mas que possuem propriedades distintas, muito distintas. Um velho e bom conhecido aqui é o carbono e a grafite, né? O carbono formado por átomos, né? O diamante formado por átomos de carbono. Então, o carbono tem essas formas alótropas aí, o diamante e a grafite, tá? A diamante, né? Quando ela é formada, você tem a ligação que tetravalente, ou seja, o carbono se liga a outros quatro, átomos de carbono e forma essa estrutura que a gente chama de uma estrutura tetraédrica. Vamos estudar lá na geometria molecular. E a grafite, que na verdade se organiza desse jeito, né? Um átomo de carbono se liga a outros três. Então, como o carbono é
tetravalente, ou seja, consegue fazer 4 ligações. Ao fazer 3 ligações, acaba que uma das valências fica ali meio que soltas. É por isso que a grafite, a partir desse elétron que fica ali meio que solto na camada de valência, permite fazer a condução elétrica, ou seja, a grafite conduz eletricidade. O diamante não. O diamante não consegue, porque de fato todos os elétrons estão aqui ocupados nas ligações, é, suas ligações covalentes, tá? Então, a grafite, voltando aqui, né, uma forma alótropa, tem propriedades totalmente diferentes do diamante, conduz eletricidade, o diamante não. O diamante é extremamente duro, a grafite não. A grafite, inclusive, é utilizada como lubrificante. E aí nós temos outras formas do grafite aqui, o fullereno, o nanotubo, né? E aqui são a grafite propriamente dita, aqui são as folhas de grafite. Elas vão se sobrepondo e formando aqui a grafite. E essas são duas formas aqui estranhas, anormais da grafite. O nanotubo muito utilizado, o fullereno ainda não tem muita aplicação conhecida. Bom, e aí chegamos aqui a uma outra substância bem importante que forma alótropos, que é o fósforo. Nós temos o chamado fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco extremamente instável, pega fogo com o próprio, né, o simples contato com o ar. Inclusive deixamos lá um texto onde, né, agora na guerra Ucrânia-Rússia, os ucranianos estão aí acusando a Rússia de ter utilizado bombas de fósforo branco, que são incendiárias e causam lesões gravíssimas, tá? E o fósforo vermelho, que é o fósforo que a gente usa aqui no nosso dia a dia, chamado fósforo de segurança, tá bom? Então são formas alótropas do fósforo, fiquem atentos aí. Sua análise imediata. O que que é, gente? Separação de misturas. Nós vimos misturas e agora a gente vai entender os processos de separação de misturas. São processos físicos, não altera a constituição da matéria. Se eu tenho água e sal, são duas substâncias, eu vou separar. A água vai ficar como água, o sal como sal. Eu não vou alterar a natureza química dessa substância. Então, são processos de separação físico, tá? Quando eu trabalho com um outro processo que não seja ou que altere as propriedades químicas da substância, isso não é um processo físico, é um processo químico. Combustão, eu vou queimar, vai alterar a matéria. Então, isso não é um processo de separação de misturas, tá? Nós temos vários tipos, aí, no caso, quando a gente precisa separar sólido do sólido, a gente tem a catação, bem simples, ventilação, que usa aí a diferença de densidade, separação magnética, tá? A peneiração, que antes ficou um pouco desalinhada, mas aqui a peneiração é aqui e a separação magnética, deixa eu ver se eu consigo organizar isso, né? Tá complicando aí. Aqui dá para a gente entender. Separação magnética, a gente usa o eletroímã, tá? Os ímãs, normalmente aqueles metais que são eletricamente atraídos pelo eletroímã, eles são separados aí né, dos dejetos que não são desejados. Então aqui o Enem gosta bastante dessa propriedade. Dissolução. Ó, dissolução é dissolver. E por que fracionada, professor? Porque eu fraciono. Digamos que a gente tem aqui água, areia e sal. Se eu jogar, né, a água e o sal, eles vão se diluir, ou seja, a água vai diluir o sal. Eu posso sifonar, ou seja, tirar essa água daqui de dentro e depois aplicar um outro processo, por exemplo, aquecimento, né? E essa água vai evaporar e o resíduo aqui vai ser o sal. Então, eu consigo fazer essa chamada dissolução fracionada usando esses processos. Flotação, cuidado com a flotação, é tema recorrente, muito comum em prova. O que é flotar? É subir, né? É você fazer com que uma substância suba em relação a outra, e por conta da diferença de densidade também. Muito comum aí no tratamento do lixo, só para a gente ter uma noção, o que seria essa flotação. Imagine que a gente tem aqui, né? Pó de serra aqui dentro, junto de areia. Se eu jogar água, pó de serra vai subir, a areia vai ficar. Então, ela vai flotar. Normalmente, em processos de purificação e de purificação de esgoto, se assim pode dizer, normalmente esse processo é utilizado com auxílio, né, de algumas substâncias e também a partir de correntes de ar que passam para poder acelerar o processo de flotação. Levigação, também muito conhecida aí, é um processo que você utiliza, por exemplo, para extrair o ouro, né? Utilizando ali o mercúrio, que inclusive é um tema aí recorrente, porque causa danos ambientais aí na flora, na fauna,
Então, normalmente a levigação aparece também relacionada aí a temas ambientais, tá bom? Outros processos aqui bem importantes é a filtração. Quando a gente está querendo tirar um sólido de um líquido, a gente faz a filtração, o líquido desce e o sólido fica retido. Se eu quero acelerar esse processo de filtração, posso usar a bomba a vácuo, tá? É a filtração acelerada. Um outro processo que separa aqui sólido de líquido é a decantação. Normalmente o sólido se aloja ali no fundo, né? Ele decanta e a gente consegue extrair o líquido ou mesmo extrair o sólido por algum processo. Centrifugação é um processo que acelera a decantação, porque você acaba utilizando aí conceitos da física, né? Da aceleração centrípeta e centrífuga para acelerar esse processo. No caso das misturas heterogêneas, líquido mais líquido. Heterogêneas são duas fases. A gente usa aqui o chamado funil de decantação, né, e usa diferenças de densidade. Os líquidos menos densos vão ficando em cima, os mais densos embaixo. Eu posso ir drenando isso a partir desse chamado funil de decantação, tá? E cuidado aqui com a flotação, a floculação, aliás, que é um processo que reúne ali aspectos físicos e químicos. São substâncias que a gente joga, por exemplo, na piscina. Essa substância atrai as partículas sólidas, meio que combina ali com elas em processos químicos e físicos. Isso acaba aumentando a densidade desse floco e ele desce e depois é retirado, tá? Misturas heterogêneas, sólido e gás, câmara de poeira é um dos exemplos mais comuns. Citamos aí a situação dos veículos, né, dos filtros de ar nos veículos, que faz a separação do sólido que presente ali nos gases. Misturas sólido e líquido, como é que a gente faz essa separação? Um processo natural é a evaporação e temos aqui também a chamada destilação natural, quando a gente usa uma fonte de calor, normalmente o sol, para fazer esse processo de evaporação mais rápido, tá? A destilação simples, cuidado com esse processo para não confundir com a destilação fracionada, que é a destilação simples. Destilar necessariamente é quando a gente é um processo que você recupera as substâncias envolvidas, né? O destilado, a gente usa muito isso na cachaçaria para fazer ali a aguardente. A gente destila a garapa de cana justamente para fazer a coleta ali daquela substância. Então, destilação simples é quando a gente tem aí uma ou duas substâncias que vão ser retiradas. Extração, muito comum, o Enem gosta disso. Extrair é um processo que trabalha com polaridades. Então, eu posso, por exemplo, jogar uma substância que tem polaridade igual, né, ou semelhante da substância que eu quero extrair de alguma coisa. Então, essa substância vai acabar misturando com esse composto que eu desejo retirar. E aí depois eu posso fazer por ponto de fusão, né, até uma destilação simples, se for o caso, retirar, separar essas duas substâncias. Extração também eu posso passar corrente de ar, corrente de vapor, tá? Por dentro aí de substâncias para a gente poder retirar aquilo que é desejável. O café, por exemplo, é um exemplo clássico aí da extração, tá bom? A gente coloca a água quente extrai substâncias desejadas ali do café e a gente depois faz um processo de coagem, tá bom? Chá também a gente faz muito isso, né? Normalmente chá a gente coloca ali uma água quente também, às vezes tampa, né? Para poder manter as substâncias ali presas, aquelas substâncias que porventura poderiam ser mais voláteis. Volaticidade é quando a substância ela tem um ponto de ebulição baixa. Então, com qualquer aquecimento, elas evaporam. Então, às vezes você quer manter essas substâncias aí mais voláteis ali, voláteis presas, você fecha ali e deixa ter uma encorpada aí na substância, tá? E aqui temos a chamada destilação fracionada, discutimos bastante também. Por que fracionada? Porque nós vamos trabalhando com pontos de fusão, né, de ebulição diferentes dessa substância. O exemplo mais conhecido é a destilação do petróleo. O petróleo tem vários componentes e esses componentes possuem pontos de ebulição diferentes e à medida que a gente vai aquecendo, os mais voláteis, aqueles que se desprendem mais rapidamente, né, em que as atrações moleculares são menores, vão saindo em forma de gás ou de compostos com pontos de ebulição menores. Ok, pessoal? Bem atenção aí. E aqui a chamada, né, mistura de gás-gás eu posso separar fazendo a liquefação. Então a gente tem gás, eu reduzo a temperatura, o gás que entra em fusão primeiro vai se transformar ali em líquido, né? Ou seja, eu posso reduzir a temperatura, fazer uma condensação. O líquido que entra em condensação primeiro vai se transformar em líquido e eu posso separar, ok?
Bom, então a gente passou por todo o módulo 1, fizemos aí uma revisão geral, citando os conceitos mais importantes. Agora é assistir, dar uma lida aí no material e acertar todas as questões amanhã da prova, ok? Até mais, pessoal.